Boa tarde, pessoal. Hoje é quarta-feira, 30 de outubro de 2013. São 3 horas da tarde. A gente está aqui ao vivo com a Web TV de Esportes do Jornal NH. Eu sou Chico Luz, sou editor de esportes do Jornal NH. Tem aqui ao meu lado o Christopher de Matos para falar hoje sobre os dois assuntos importantes do dia. Não vamos perder tempo falando do Inter, porque o Inter não faz nada essa semana, então só treina, só treina. Pseudo-férias, né? Pseudo-férias. Vamos falar do que aconteceu e do que vai acontecer. O Grêmio joga hoje pela Copa do Brasil, né, Christopher? Contra o Atlético Paranaense. Jogo de ida da semifinal em busca da decisão. E o Novo Hamburgo já está em outra decisão da Copa Metropolitana do segundo turno. Vamos falar primeiro, Christopher, sobre o que vai ter hoje à noite, né? O jogo 9h50 lá na Vila Capanema. Jogo que o Grêmio, vendo as notícias, assim, o Grêmio nem está desmontado, né? Porque não vai ter ataque hoje. Eu tô achando o Renato muito nervoso para esse jogo. Me parece que eu não sei se foi o 4-0 ou se daqui a pouco o fato de ter ficado uma semana toda fora de casa. Alguma coisa do Grêmio parece que está meio fora de contexto nesse momento tão importante da temporada. Para esse jogo era mais importante que o Grêmio chegasse num momento mais tranquilo. Parece realmente alguma coisa fora do lugar. Essa entrevista na véspera do Renato mandando a imprensa bater palma para a campanha do Grêmio, que está no G4, na semifinal, talvez não fosse o momento. Isso pode pesar de uma forma negativa para essa partida. Agora, a grande questão desse jogo de hoje é quanto o Grêmio vai ter a capacidade de repetir o Grêmio que foi responsável por chegar no G4. Aquele Grêmio que suporta a pressão e não sofre gols. Aquele Grêmio que joga por uma bola e faz o gol. Este é o grande mistério dessa noite em Curitiba. Que o Grêmio vai ser atacado? Vai. Que o Grêmio vai ser pressionado? Vai. Que o torcedor vai passar um sufoco? Vai. Tudo isso é líquido e certo. Agora, o quanto o Grêmio vai ter a capacidade de suportar tudo isso sem sofrer gols, 1 ou 2 gols, é a grande questão da noite. Acredito que o Renato acerta quando propõe um esquema com 3 zagueiros, 3 volantes. O Grêmio se defende muito melhor quando joga com 3. Quando vai para a linha de 2, você vai lembrar, o nosso internauta vai lembrar o jogo do Grenal, vai lembrar o jogo do Curitiba, onde o meio da zaga sempre foi o alvo sofrido. E muito vulnerável fica também, né? Exatamente. Um time que joga com 3 zagueiros tem muita dificuldade para voltar para 2. Isso é histórico no futebol, porque um jogador sempre espera pelo outro da cobertura e nem sempre há a cobertura no 4-4-2. Agora, essa forma de... falando abertamente, o Renato vai promover um retrancão lá em Curitiba. Esse retrancão que o Grêmio vai tentar fazer, a grande questão é se ele vai ter saída de jogo, se as opções do meio do ataque vão conseguir dar essa sustentação para esse esquema. E ao mesmo tempo esse retrancão também vai ser importante para tirar a principal característica de jogo do Atlético Paranaense, que é a velocidade. O Atlético sem o espaço para jogar, sem a velocidade, é um time comum. O jogo contra o Inter foi exatamente dessa forma. O Inter conseguiu neutralizar, no primeiro tempo principalmente, esses ataques do Atlético, mas não teve a competência para atacar no segundo momento. Naquele jogo também o Atlético tinha o resultado, né? Agora talvez não o Atlético precisava sair tanto também, o Atlético acho que vai pressionar muito porque eles têm essa coisa de jogar em casa, né? A Vila Capanema é um estádio pequeno, a torcida do Atlético tem comparecido, isso também faz com que o time vá para cima nos jogos. A campanha do Brasileirão acho que é prova disso. Já é por si só uma campanha histórica para o Atlético, chega pela primeira vez na semifinal da Copa do Brasil. Mas de qualquer modo, é um time que quando joga fora de casa e tem o contra-ataque pelos lados com Everton, Ederson, o Marcelo, que é dúvida ainda para o jogo de hoje, mas o Paulo Baier enfiando bola para esses 2, 3 jogadores de frente, sempre tem um retrospecto muito melhor do que jogando em casa quando ele precisa propor o jogo. E aí está a grande chance do Grêmio. Se conseguir sair com um empatezinho de lá, vaga muito encaminhada para a final. Isso que tu falou agora acho interessante, né, Christopher? Porque são dois times que têm propostas parecidas, de jogar muito melhor fora de casa, sempre especular ali, jogar no contra-ataque do que em casa. Só que o Atlético me parece que é um time que tem uma vocação ofensiva um pouco mais forte, né? Eu acho que isso realmente, se o Grêmio conseguir combater isso, marcar bem e fizesse um bom trabalho que tu falou atrás, com seus 3 zagueiros, seus 3 volantes, aí vem pra arena talvez só para confirmar a vaga, mas depende muito do jogo de hoje mesmo. São duas equipes à sua imagem e semelhança. São duas equipes que primeiro se defendem para depois atacar. O Atlético tem o que o Grêmio não consegue com os jogadores que vinham jogando, que é velocidade de saída de jogo. Talvez hoje, se jogarem Maxi Rodrigues, Yuri Mamute, alguns desses jogadores, o próprio Lucas Coelho, talvez possa dar um resultado melhor que o Barcos vem dando. Ofensivamente o Grêmio pode ter essa saída que não vinha tendo. Agora, é realmente um jogo interessante para o Grêmio que inicie lá em Curitiba e não em Porto Alegre, porque tudo isso que a gente está falando poderia se reverter para o Atlético Paranaense. E sair com uma desvantagem em casa é sempre um problema maior. Acredito que para o Grêmio o jogo, a classificação é hoje, não é nem na arena, é hoje. Um empate com gols, principalmente se for possível, é a garantia de uma final
para o Grêmio, mais uma na história da Copa do Brasil. Bom, vamos ver, né? O jogo é 9h50 da noite, vai passar para todo o Brasil, todas as televisões, emissoras transmitem o jogo. 4 emissoras transmitem o jogo hoje, o torcedor vai poder escolher o narrador. Dá para escolher quem quiser ver, quem quiser ouvir. Falando então, Cristian, sobre o que aconteceu ontem à noite, o Novo Hamburgo, mais uma final, o Novo Hamburgo não para de jogar e não para de vencer. Jogou no domingo campeão da Copa Wilson São Vito, jogou ontem à noite, venceu o 15 de novembro 4-0, uma vitória tranquila, o 15 meio que se esgotou e volta a entrar em campo agora nessa quinta-feira para o primeiro jogo da decisão da Metropolitana contra o Inter. O jogo que vale para o Novo Hamburgo, mas na verdade é um período de descanso para a Supercopa, né? Eu acho que o Novo Hamburgo está jogando por isso, para poder treinar um pouco. O Novo Hamburgo, inclusive, colocará a campo um time diferente desse que venceu o 15 de novembro. Quando os titulares foram a campo no domingo, ontem foi um time misto, quase reserva, e nessa quinta-feira, novamente os titulares. Novo Hamburgo e Inter podem formar 8 jogos, Chico, na sequência pela Copa Metropolitana. Foram 3 no primeiro turno. Foram mais vão ser 2 agora da final. Foi mais um no segundo turno e serão 2 agora e podem ser mais 2 caso o Inter vença. É muita coisa, 8 jogos contra a mesma equipe na mesma competição é muita coisa. Uma competição de 2 meses, né? Uma competição pequena ainda. Só acentua ainda mais essa situação. Agora, o que pesa para o Novo Hamburgo nesse jogo contra o Inter é realmente a possibilidade de ter eliminado o 15 de novembro e outro concorrente da região que tem aspiração à vaga na Série D. O Inter, como a gente sabe, está na Série A, não vai retirar essa vaga de uma equipe do interior. Portanto, a peleia do Novo Hamburgo daqui para frente são contra 2 times do interior. Na Supercopa Gaúcha, né? Na Supercopa Gaúcha, que vai começar na segunda quinzena de novembro. Ou Brasil de Pelotas ou Pelotas, que decidem o segundo turno na Sul Fronteira, ou Passo Fundo e Lajadense, que decidem o segundo turno da Copa Serrana. Esses 2 times, esses 4 times citados, 2 deles serão os adversários do Novo Hamburgo nesse quadrangular que vai ser disputado em Pelotas na segunda quinzena de novembro. E aí desses 4, juntando o Novo Hamburgo e o Inter B, sai o representante para a Série D. Como o Inter já está na Série A, não tira a vaga, então se o Novo Hamburgo ficar em vice com o Inter campeão, já está automaticamente para esse que é o grande objetivo. A gente tem destacado, valorizado a conquista para a vaga da Copa do Brasil, mas a grande conquista, o grande objetivo será o retorno à Série D. E é por isso que o Novo Hamburgo trabalha, é por isso que o presidente Carlos Duarte, o vice-presidente Everton Cury, o supervisor de futebol, o diretor Eloy Santos trabalham fortemente, e o Itamar tem esse projeto já de 2 anos. Se chegar lá, méritos, conquista anilada, talvez o maior ano da história do Novo Hamburgo, por que não? Vamos esperar, né? Agora tem que realmente esperar agora a decisão da Metropolitana. O Cristian comentou, o Passo Fundo e o Pelotas venceram os primeiros turnos, né? Tanto na Serra quanto na Sul Fronteira, então estão em situações bem parecidas com as do Novo Hamburgo, ganhando para ganhar um tempinho ali de treinamento até a fase final, porque esse calendário da Federação Gaúcha acabou afetando todos os clubes, né? A gente fala muito do Noia, do 15 de novembro também, que vale no comentário, o 15 de novembro voltou a fazer futebol esse ano, depois de 4 anos. De forma heróica. O resultado final acaba sendo feio porque saiu com 2 goleadas, tomar 7-1 e 4-0 ninguém gosta, mas a perspectiva que tinha no primeiro turno das competições, né, tanto da segundona quanto da Metropolitana, era muito ruim. No 15 de novembro acabou saindo quase sem nenhum ponto e reverteu isso, o que mostra que tem ali capacidade de fazer futebol, tem jogadores de algum futuro ali que pode, com algum tempo, dando tempo ao tempo, né? O 15 de novembro não pode colocar a carroça à frente dos bois, tem que ir com calma para conseguir daqui a pouco, passo a passo, voltar ao papel que teve na década passada, quando foi finalista de Campeonato Gaúcho seguidas vezes, chegou à semifinal de Copa do Brasil. A situação não vai ser tão fácil agora, porque o futebol mudou muito nesses últimos anos, mas o 15 de novembro mostrou que tem capacidade de fazer alguma coisa bonita nisso aí, só tem que investir. Futebol é investimento e não pode, daqui a pouco, novamente fechar as portas como fez em 2008, tem que seguir com o profissionalismo ali ativo, seguir com o clube sempre jogando, porque isso é que vai dar um resultado ali no futuro. A gente torce para que 15 de novembro também consiga essa recuperação. A comunidade campobonense abraçou o 15 ainda de uma forma muito discreta, né, Chico, nessa retomada. Talvez os resultados do início também tenham afastado um pouco o torcedor, mas é um projeto complicado desse retorno. O primeiro semestre não prevê competições, o primeiro semestre de 2014 não prevê competições, o que é mais delicado ainda, mas que esse projeto de retorno não se extingue agora, que continue, que ele tenha força, porque o 15 adquiriu uma tradição
no futebol gaúcho que não pode abrir mão dela agora. Esses anos fechados do departamento de futebol serviram também para a direção refletir sobre os conceitos, mas que haja um investimento, que jogadores que foram profissionalizados às pressas, muitos deles para jogar essas competições que o 15 jogou, agora sejam mantidos, que haja o foco e que o 15 se mantenha firme e forte, porque é uma equipe que faz valer essa tradição do Vale dos Sinos, acima de tudo, de futebol. Tá certo. A gente volta nessa quinta-feira, então, para falar sobre como foi o jogo do Grêmio contra o Atlético Paranaense, a primeira partida da semifinal da Copa do Brasil, e também projetar um pouco mais o jogo entre Novo Hamburgo e Inter pela decisão da Copa Metropolitana do segundo turno, que vai ser nessa quinta-feira. A gente volta nessa quinta-feira, então, às 3 horas da tarde. Até lá.